Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 19 de maio, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Musk é derrotado pela OpenAI na justiça. Em mundo, Estados Unidos rejeitam proposta de paz do Irã. Já no Brasil, Lula dá conselho a Vorcaro, Polícia Federal prende hacker em Dubai e muito mais. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador hoje tem uma perguntinha para te fazer. A telefonia móvel da sua empresa ainda vive nos anos 2000? Enquanto as empresas estão buscando mais eficiência em vendas, atendimento e operação, tem um ponto que ainda costuma ficar parado no tempo, que é a gestão de planos de celular corporativos. E aí vem aquele pacote clássico de problema, né, Andrezinho? Dificuldade para ativar ou cancelar a linha, pouco controle sobre o consumo de planos, planilhas obsoletas e contratos de fidelidade de anos com a operadora. E para simplificar essa rotina, nasceu a Salve, uma operadora criada para empresas que querem mais controle, menos burocracia e zero fidelidade. Em uma única plataforma, o seu time consegue ativar e cancelar linhas em instantes, acompanhar planos, usuários e o consumo em tempo real e centralizar toda a gestão de telefonia, seja o número virtual, eSIM ou chip físico. E claro que o resultado aparece nos números. Mais de 8 mil empresas como a Alice, o Wiser e a BIP usam a Salve e juntas economizaram mais de 12 milhões de reais em faturas de telecom. Faça como as empresas mais modernas, conheça a Salve e veja como é possível trazer a telefonia móvel da sua empresa para o presente. O link está na descrição desse episódio. Boa, Branco. Agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, Elon Musk foi derrotado na justiça e a OpenAI saiu com um caminho livre para mirar um IPO trilionário. Depois de 3 semanas de julgamento, Musk perdeu o processo contra a OpenAI e contra os cofundadores Sam Altman e Greg Brockman, numa decisão que saiu ontem, dia 18. E o ponto principal, Branco, é que os jurados entenderam que o prazo para processar a OpenAI já tinha expirado. Ou seja, o Musk demorou para acionar a justiça e, com isso, o mérito das acusações nem chegou a ser analisado. E o que estava em jogo aqui é o seguinte: lá em 2015, Musk cofundou a OpenAI e doou 38 milhões de dólares antes de deixar o conselho em 2018. Agora ele processou a empresa dizendo que a OpenAI teria manipulado doadores e abandonado a missão original de desenvolver inteligência artificial em benefício da humanidade. Só que durante o julgamento, a defesa da OpenAI apresentou documentos apontando que em 2017 o próprio Musk teria sugerido transformar a startup em uma empresa com fins lucrativos, assumir o cargo de CEO e até fundir a OpenAI com a Tesla. A OpenAI ainda disse que quando os executivos não aceitaram os termos dele, Musk foi embora e teria dito que a empresa tinha 0% de chance de sucesso e que desde então passou a atacar a OpenAI com ressentimento. Agora, por que isso importa? Para ele, significa que além de não recuperar os 38 milhões de dólares, ele perde também a chance de frear uma concorrente direta da própria empresa de IA dele, que é a xAI. E para a OpenAI, a decisão abre espaço para acelerar a monetização do ChatGPT e mirar um possível IPO ainda em 2026, numa oferta que pode avaliar a empresa em mais de $1 trilhão. E tem uma curiosidade boa aqui, né, Branco? Essa disputa pelo maior IPO da história pode acontecer justamente com a SpaceX, que é do Musk e quer precificar a oferta na Nasdaq no dia 11 de junho. Pois é, Andrezinho, um capítulo que mexe com a rivalidade no mundo da inteligência artificial e ainda pode colocar um IPO trilionário no radar já nesse ano. Mas com essa novela corporativa fechada, a gente gira agora para o noticiário internacional.
Agora no bloco internacional tem história repetida no Oriente Médio. A guerra envolvendo o Irã segue cheia de sinais do mesmo de sempre, e quem voltou a subir o tom foi Donald Trump. Esse domingo, dia 17, ele disse que o tempo está se esgotando e ainda soltou um recado bem direto e disse: é melhor os iranianos se mexerem rápido ou não sobrará nada. E essa fala vem num contexto de um cessar-fogo já enfraquecido, com acusações de violações dos dois lados e que o próprio Trump já disse estar respirando por aparelhos. É basicamente aquela calmaria que parece que vai durar pouco. E aí, poucos dias depois, da manhã de ontem, o Paquistão levou aos Estados Unidos uma nova proposta do Irã para encerrar a guerra. Nos bastidores, a leitura é de que não há muito tempo antes dessas conversas fracassarem de vez. E para confirmar isso, os Estados Unidos rejeitaram a proposta, dizendo que os pontos eram insuficientes. Segundo fontes, o texto previa o fim da guerra e das sanções contra o Irã, a reabertura do Estreito de Hormuz e a liberação de fundos bloqueados. E tem um detalhe importante aí: não há informações se o programa nuclear do Irã entrou ou não nessa proposta, mesmo esse sendo um dos principais pontos de discordância. E antes de qualquer resposta final de Teherã, Trump já cogitava abandonar as negociações e retomar a guerra caso a proposta não agradasse Washington. E para agravar ainda mais o clima, ontem o Irã também anunciou a criação de um novo órgão para administrar o Estreito de Hormuz e cobrar taxas pelas travessias de navios. Os Estados Unidos já chamaram essa medida de inaceitável. E quando o assunto é Hormuz, o mercado mexe, né, Andrezinho? Com medo de novas restrições na oferta de petróleo, o Brent subiu mais de 2% ontem e fechou em $112,10 por barril. Ou seja, o desfecho ainda parece bem distante e o risco de novos ataques segue no radar. Mas agora, com esse cenário internacional atualizado, bora voltar os olhos para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, o caso do Banco Master ganhou 3 novos capítulos e o primeiro deles envolve até conselho presidencial. Pois é, pessoal, segundo o jornal Poder 360, o presidente Lula aconselhou Daniel Worcaro a não vender o Master para o BTG por um valor simbólico de R$1, mesmo com o banco já enfrentando dificuldades. Esse encontro teria acontecido em dezembro de 2024 e contou também com a presença de Gabriel Galípolo, que já tinha sido indicado para comandar o Banco Central na época. E ainda na reunião, Lula criticou André Esteves, do BTG, e também Roberto Campos Neto. Meses depois, Daniel Worcaro até acabou fechando a venda do Master para o BRB, mas a operação foi barrada pelo próprio Banco Central. E aí, Branco, enquanto essa novela financeira vai se desenrolando, teve também um capítulo policial na trama. Nesse sábado, a Polícia Federal, junto com a Interpol, prendeu em Dubai Vitor Lima, que seria integrante do núcleo hacker ligado a Daniel Worcaro. Em depoimento, ele disse que prestava serviços ao grupo desde 2024, recebendo R$2.000 por mês mais bônus. A Polícia Federal suspeita que ele também recebia pagamentos por meio de 2 drogarias onde ele era sócio com 1%. Esse núcleo, conhecido como Os Meninos, é investigado por ataques cibernéticos, monitoramento ilegal e falsificação de documentos. E ainda nesse assunto, para fechar com a nossa terceira novidade, segundo o jornal O Globo, Worcaro teria pedido para hackear o celular do colunista Lauro Jardim em julho de 2025. Em mensagens obtidas pela PF, Luiz Felipe Mourão, conhecido também como Sicário, escreve que já tinha acionado o grupo hacker Os Meninos e ainda pergunta se deveria tomar o celular do jornalista. O plano, segundo essas mensagens, incluía atrair o Lauro Jardim pelo WhatsApp e mandar um link fraudulento para acessar os dados dele. E vale dizer que antes disso já tinham sido reveladas mensagens em que Worcaro falava em atacar o colunista e até em quebrar todos os dentes. Pois é, com esse combo de bastidor, polícia e suspeita de ataque digital, fica claro que o caso do Master continua a render bastante. E antes de fechar a sessão, saindo completamente do tema político, a gente não podia deixar de comentar sobre a convocação da seleção. O técnico Carlo Ancelotti anunciou ontem os 26 nomes do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. E o destaque, claro, é que Neymar Júnior vai disputar sua 4ª Copa pela seleção, um feito que foi alcançado por apenas outros 8 jogadores brasileiros. O elenco em busca do Hexa se apresenta na Granja Comari já na próxima semana, mas com a nossa sessão nacional 100% atualizada, vamos agora para o fechamento dos mercados.
No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo Brasil. Por aqui, o Boletim Focus elevou a projeção para a Selic em 2026 de 13% para 13,25% ao ano. Já a previsão para o IPCA subiu de 4,91% para 4,92% na 10ª alta consecutiva. No campo macroeconômico, o IBC-BR, considerado a prévia do PIB, caiu 0,7% em março. O resultado veio pior do que a expectativa, que era uma retração de 0,2%, e interrompeu uma sequência de 5 meses seguidos de crescimento. Na Bolsa, nessa segunda-feira, o Ibovespa recuou 0,17% aos 176.976 pontos. O índice foi pressionado pela Vale, que caiu 2%. Entre outros destaques, a Copasa avançou 3,48%, depois que o Tribunal de Contas de Minas Gerais autorizou a oferta de ações para privatizar a companhia. Já a Marisa recuou 8,75% após reportar um prejuízo de 95,8 milhões de reais no primeiro trimestre. No parecer, a auditoria ainda citou incerteza relevante sobre a continuidade operacional da varejista. Indo para os Estados Unidos, o dia também foi de queda, pressionado pelas incertezas da guerra com o Irã. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,07%, enquanto o Nasdaq recuou 0,51%. Por lá, a NextEra anunciou a compra da Dominion Energy por 66,8 bilhões de dólares, em uma operação que busca criar a maior empresa elétrica do mundo. Depois do anúncio, as ações da NextEra recuaram 4,63%, enquanto as da Dominion Energy subiram 9,44%. E para fechar, o dólar recuou 1,37% a R$ 4,99, voltando a operar abaixo dos R$ 5,00. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!